Olá, pessoal. Após o Hospital de Clínicas da Unicamp suspender o atendimento de novos casos de pacientes adultos no pronto-socorro, hoje pela manhã aconteceu uma reunião na Prefeitura com representantes do Departamento Regional de Saúde, do Hospital da PUC, do HC da Unicamp, da Rede Mário Gatti e da Secretaria Municipal de Saúde para discutir a sobrecarga do sistema de saúde aqui do município. A repórter Ana Paula Meneghetti acompanhou tudo e traz agora as informações, então seja bem-vinda, Ana. Olá, Gabriel, uma boa tarde para você e para todos que acompanham a programação da TV Câmara Campinas. É isso mesmo, Gabriel, é uma situação preocupante porque esse fechamento ele vai impactar todo o sistema de saúde aqui do município. O prefeito Dário Saad, após a reunião, concedeu uma entrevista à imprensa explicando quais medidas vão ser adotadas pelo município a partir de agora. Confira. Bom, nós nos reunimos aqui com representantes da Secretaria de Saúde, da Rede Mário Gatti, do Hospital das Clínicas, Dorelane está aqui, do Hospital Celso Pierro e também da Diretoria Regional de Saúde da RS 7. Primeiro, a gente já tem, claro, identificado um aumento do número de atendimentos na rede de saúde pública da cidade. Vou falar agora especificamente da Rede Mário Gatti, que aumentou de 2.000 pacientes por dia para uma média de 2.600, 2.700, batendo até 3.200 por dia, segunda-feira e terça. O que levou, no nosso entendimento, a esse aumento? Esse aumento, ele teve um acréscimo de 12% em torno da dengue. Nós tivemos também um aumento das doenças sazonais na pediatria. Tivemos também um aumento dos casos de agudização de casos crônicos. São pacientes crônicos que acabam ficam tendo agudizações dos seus casos. Temos também um aumento dos casos de Covid-19. A Covid também aumentou. Não tanto quanto os números de dengue, aproximadamente 6%, 8% também de aumento dos casos de Covid. E outra causa é a entrada no Sistema Único de Saúde de aproximadamente mais de 100 mil pessoas que, no pós-pandemia, perderam o convênio médico. Essas são as causas que nós identificamos do aumento. A Unicamp, a PUC, adotaram medidas de solicitação para os órgãos de regulação de não envio de pacientes, dado o momento de superlotação, e nós definimos em conjunto algumas medidas importantes para poder superar esse momento de crise. Há um momento de superlotação, sim, mas não há um momento de descontrole. Vou dar um exemplo aqui para que a gente contextualize. Na crise da Covid, nós chegamos a ter 238 pacientes aguardando por internação de enfermaria e de UTI, que foi a maior crise de saúde de todo o mundo, não de Campinas. Hoje, temos alguns pacientes que aguardam nos pronto-socorros, nos leitos de retaguarda, mas estão sendo atendidos nesses leitos. Não tem nenhum paciente desatendido, tem um paciente aguardando fora de hospital para internação. E dentro das ações que nós vamos tomar, uma mais emergencial, ficou combinado com o DRS 7, a Diretoria Regional de Saúde, que o DRS, o Governo do Estado, fará um esforço de transferência dos pacientes de outras cidades para as cidades ou a região que atende esses pacientes. Então, e principalmente de pacientes de baixa complexidade. Nós sabemos que os hospitais, o HC da Unicamp, o Celso Pierro e o Mário Gatti, são pacientes que cada um na sua área de atuação, ele atende a alta complexidade. Mas os pacientes que têm baixa complexidade, média e baixa complexidade, que possam ser transferidos para as regiões que vieram, o governo do estado, através da DRS, vai fazer essa operação de transferência desses pacientes para as cidades ou a região de origem. Tá? Outra coisa importante, eu e o secretário Lair, tenho uma reunião no dia 19, terça-feira, com o secretário Eleusis Paiva, secretário de Saúde. Nós vamos levar algumas propostas também
além dessa da transferência, que é uma proposta mais imediata, nós vamos solicitar a ampliação, a criação de mais leitos de baixa e média complexidade nas cidades da região. É importante que as cidades da região de Campinas, principalmente, consigam abrir leitos. Nós não queremos que as cidades de tamanho médio tenham leitos de alta complexidade, como tem a Unicamp, como tem o Mário Gatti e como tem a PUC. Mas é importante você ter a ampliação de leitos para pacientes de baixa e média complexidade. Outra questão, criar uma regulação, uma gestão das vagas regional. Hoje você tem o sistema CROSS, que é o sistema de regulação estadual, mas o sistema CROSS basicamente regula a urgência. Ele define os casos de urgência no estado e vai indicando para os hospitais. A ideia é que se faça uma regulação regional com participação da Unicamp junto com a DRS e distribua esses pacientes não só as urgências, como é o caso da CROSS hoje. Então, vamos levar para o secretário Eleusis, de criação da CROSS regional, que na verdade não é CROSS regional, é uma regulação regional do DRS com a participação da Unicamp, que é um órgão também do governo do estado. Nós vamos tratar também da ampliação das vagas de hemodiálise na terça-feira. Mas o que isso tem com a superlotação? Tem pacientes que estão em leitos hospitalares porque depende de estar no leito para fazer hemodiálise. E nós estamos trabalhando muito aqui para viabilizar, mas é importante o governo do estado ampliar as vagas de hemodiálise. Há uma proposta da Unicamp, da criação do terceiro turno, aí o doutor Elane pode explicar depois, do terceiro turno de hemodiálise no HC da Unicamp. Isso será colocado na terça-feira com o secretário Eleusis. E nós também, assim, para finalizar minha fala aqui, depois estou à disposição, nós vamos solicitar também a adoção da tabela SUS paulista para os hospitais públicos de Campinas. A tabela SUS paulista é um complemento que o governo do estado faz para a tabela SUS, que é uma iniciativa importante, mas os hospitais públicos, e cito Campinas, a Rede Mário Gatti e o HC da Unicamp ficaram de fora. Nós entendemos que a adoção da tabela SUS, a tabela SUS paulista nos hospitais públicos, HC, Mário Gatti, Mário Gatinho e Ouro Verde, é fundamental para ampliação de ofertas. Prefeito, vocês comentaram nessa reunião sobre a questão da necessidade de um hospital metropolitano? Isso, é outra coisa que foi comentado, sim. Como nós estamos vivendo uma crise, eu até me esqueci. A necessidade do hospital regional foi reafirmada aqui por todo o setor hospitalar da cidade, hospitalar público da cidade. A região de Campinas, ela tem um número menor de leitos estaduais e federais do que outras regiões. Então, nós precisamos, sim, do hospital regional e foi reforçado. E isso também será tratado com o secretário Eleusis. Agora, é uma questão que demora um tempo, não dá para a gente chegar aqui como se fosse solução para essa situação agora. Por isso que eu não toquei. A superintendente do HC também esteve na reunião e participou da coletiva de imprensa. E vamos conferir agora o que ela falou a respeito desse fechamento. Como foi comentado, né, hoje o panorama que a gente viu ontem ainda continua com esse número de 90 pessoas para uma capacidade instalada, que é onde seriam os leitos, para 30. Então, 3 vezes aí o volume. No entanto, essas medidas que foram pactuadas aqui hoje, nessas conversas, devem refletir em curto espaço de tempo nessa diminuição. Lembrando que ontem até a gente comentou que sempre o início da semana sempre é realmente pior em todas as unidades. Então, de hoje para amanhã, essa tendência é realmente também diminuir um pouco. E essas medidas que foram colocadas ontem, da notificação para a CROSS, isso a gente faz rotineiramente, até com uma medida de divulgação da nossa situação e, inclusive, de segurança, para que, se porventura um paciente chega com uma ambulância, ele veio com um torpedo de O2 mais completo, que pode ser que espere na ambulância até a gente arrumar um local para esse paciente adentrar o nosso serviço. E não refletiu em muita efetividade, continuaram
os encaminhamentos, e isso a gente vai manter. Nenhum paciente que chega na porta do pronto-socorro, tanto como procura espontânea ou uma medida via cross, ele não é atendido. Todos são. Isso a gente faz para tentar conscientizar a central reguladora de que nós estamos nessa situação e tentar aumentar a malha aí de encaminhamento. Conversou sobre reflexos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O longo prazo seria aumentar o número de vagas dentro da nossa própria Campinas, mas a curto prazo, isso, com certeza, essas medidas aqui apontadas vão refletir numa melhoria rápida para que a gente não tenha esse panorama já aí nas próximas semanas. Gabriel, nós também conversamos com o secretário municipal de saúde e ele comentou, explicou como que a saúde ela vai enfrentar essa escalada de casos de dengue e também de Covid e outras doenças respiratórias que vão chegar aí, né, com o inverno. Em relação à saúde pública, claramente ela vive episódios de crise. Uma hora é a dengue, depois vem os quadros respiratórios e assim por diante. A Covid é que saiu muito do escopo que é a saúde pública. Claramente nós estamos preparados, claramente nós estamos organizados, nós temos trabalhado muito em relação aos outros municípios e às áreas de atendimento de áreas hospitalares. A atenção básica hoje ela está atendendo mais 90% dos casos de dengue do município, está hidratando, está estratificando em gravidade e se organizado. Felizmente, parece que a Covid ela fica migrando de regiões de atendimento. Hoje, o Jardim Olinda, por exemplo, já não é o que está mais atendendo, está indo mais para a região agora noroeste e, claramente, nós estamos nos organizando. Hoje, nós fizemos uma discussão no qual a saúde aglutinou todas essas demandas. Essas crises elas são cíclicas, claramente são cíclicas, mas o município de Campinas, ele de 2019, agora no final de 2023, agora 2024, ele aumentou 22% dos leitos que está em discussão nesse momento. Claramente foi a estrutura pública, tanto federal como estadual e municipal, foi o que mais fez oferta. Os outros locais, neles não houve aumento de leitos. E aí o número de casos de dengue já estão em 17 mil, né? Casos confirmados, 3 mortes. E aí se esse número vier a aumentar, que é uma previsão aí, né, dos estudiosos da área, né, que esse número aumente, o município vai estar preparado. Bom, claramente, nós estamos preparando há 4 meses. As pessoas foram treinadas, estamos esperando um aumento. Nesse momento, as 3 pessoas que, infelizmente, eles faleceram estão relacionados com a privada. Eram pessoas com bastante comorbidades e, do ponto de vista, assim, ela está organizada. O nível que haverá a demanda, nós vamos seguir observando. Infelizmente, teve um pouco de aumento de quadro respiratório nesse momento, também não era esperado agora para o mês de março, mas claramente nós estamos nos organizando. Claramente, não tem ninguém desassistido, tanto do ponto de vista de atenção básica, como da área hospitalar. Hoje foi resolvido em relação a uma coisa que está nos preocupando muito, está relacionado com a hemodiálise, porque ela também tem segurado leitos. E claramente, você desocupando leito, você consegue desafogar as portas do pronto-socorro.